E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar para vocês da minha experiência de leitura do Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Esse livro que é da Biblioteca Azul, tradução do Paulo Ronay. É um livro de 1929, mas as cartas que estão aqui são de 1903 a 1908. Além disso, como que eu cheguei nesse livro? Esse livro, eu fui atrás dele por causa da Wisława Szymborska. Wisława, que é uma das minhas tradutoras, é ótima, ela não é tradutora. Ela era uma das minhas escritoras preferidas, ela é Nobel de Literatura, uma poeta polonesa, muito fã do Rilke, e aí eu sabia que ela tinha essa conexão com ele, eu ficava pensando, eu gosto muito dela, ela gosta muito dele, será que eu vou gostar dele também? Queria saber essa minha experiência, não li a poesia dele ainda, não sei se eu vou ler tão cedo, mas eu acho que o Cartas a um Jovem Poeta já tinha uma fama também, ele é muito indicado para escritores, pessoas que escrevem, muita gente fala, você tem que ler isso aqui para você entender os ossos do ofício, falam como se fosse um livro essencial para qualquer pessoa que quer seguir essa carreira. Li o livro e qual que é a proposta dele? Basicamente, assim, são cartas, mas cartas de quem para quem? São as cartas do Rilke, a gente só vai ler as cartas do Rilke, a gente não lê a troca de correspondência inteira. É um livro epistolar, então, do Rilke respondendo o Franz Capus, que é um outro escritor, que basicamente vai pedir dicas para o Rilke, falando, aqui meus escritos, eu tô com muitas dúvidas, essa é um trabalho difícil, né? É um negócio que te exige muito. Me dá umas dicas aí, por favor, pelo amor de Deus. E aí o Rilke vai responder. Nisso, a primeira carta eu acho que é a mais importante, eu acho que ela se destaca, é a mais referenciada, é uma carta que realmente vai se destacar das outras porque é a mais sincera, na minha opinião, e é a que mais se aplica a várias pessoas. Depois a amizade deles vai se desenvolvendo e vai ficando um pouco mais pessoal. Mas antes que minha bateria acabe, acabei de notar, eu vou acabar esse vídeo, mas vamos lá. Nesse primeiro momento, então, eu achei muito bonito que o Rilke escreveu. Achei que tem algo de psicanalítico também, porque ele fala basicamente, olha, eu não posso resolver sua vida, Franz, eu não posso viver a sua vida por você, você tem que seguir seu próprio caminho, você tem que olhar para dentro de si e entender o que te constitui e como que isso pode ser direcionado, como que você vai se inspirar e se expressar a partir da sua linguagem, das suas experiências de vida. Existe essa mensagem que é muito forte, é emocionante, eu achei belíssimo e eu chorei, então eu fiquei com muita expectativa para o resto do livro, mas a realidade é que eu sinto que depois ele se contradiz um pouco. Eu vejo algo de formulaico em algumas opiniões que o Rilke vai ter a partir, sei lá, a segunda carta já tem uma coisa mais formulaica, mas eu não lembro de onde eu tirei as minhas citações aqui. Mas ele vai falar coisas do tipo, só isso é viver artisticamente na compreensão e na criação. Ou, abre aspas, então tudo se lhe há de tornar fácil, harmonioso e, por assim dizer, reconciliador. Eu não gosto dessas coisas do só isso, tudo se lhe há de tornar fácil, como se as coisas tivessem essa virada de chave, como se os processos chegassem no ponto em que a partir do momento que você entra num tipo de caminho, você vai ficar nele para sempre e o negócio está resolvido, basicamente. Eu senti que tinha essa coisa no livro de quase uma positividade tóxica, se eu não, não sei se é um exagero, mas eu senti uma positividade tóxica e eu senti que o Rilke, ele tinha uma coisa que eu vou chamar de mais um e menos um, existe uma teoria aí, não sei quem que fez, mas de ele enxergar essa vida de uma forma binária, a vida no geral, a vida dele, e entender que as coisas negativas precisavam ser anuladas ou que elas precisavam ser reinterpretadas a ponto de se tornarem positivas. E isso eu acho que é muito ruim porque o menos um, que eu vou chamar das experiências negativas, não é um mais um que compensa o menos um. A gente não quer fazer com que tudo seja um zero ou que tenha mais coisas positivas. A gente deseja, né? Experiências boas, a gente deseja felicidades, a gente deseja isso quando vai dar parabéns para alguém, mas a realidade é que quando a gente vai elaborar algum trauma, alguma coisa que foi realmente marcante ali de ruim, eu não acho que a solução é falar, agora que eu elaborei uma história, agora que eu entendi o que aconteceu, agora que eu consigo colocar isso em palavras, eu não acho que é para falar depois, agora tá positivo. Não, reconhece que o menos um não virou um zero, ele continua um menos um, ele não vai deixar de ser um menos um. Ele foi horrível, você preferia não ter passado por aquilo. É um menos um, não vamos falar de um jeito que tudo vai se tornar fácil, tudo vai ficar harmonioso. Não é isso pra mim a vida. E aí ele vai continuar
falando, ai, não se deixe enganar pela superfície, nas profundidades tudo se torna lei. Era muito fechadinho, um pensamento muito reducionista, na minha opinião, e ele vai valorizar muito a solidão. E eu não consegui entender muito bem qual que era o conceito de privacidade que ele tem. Eu acho que isso é uma coisa europeia, e eu estava pensando nisso esses dias por causa de um outro livro que eu li, que é o Raízes Loiras, que falava justamente de como privacidade era um conceito europeu, e aí eu falei, nossa, será que isso é verdade? E aí eu li o Rio, que eu falei, ele está falando da solidão como se fosse uma instituição inabalável, como se fosse aquela coisa que você tem que buscar a solidão, você tem que se isolar para você conseguir focar no seu trabalho e você desenvolver algo que preste. E ele chega a falar, as mãos do solitário erram menos. E eu falei, quê? Solitário? Eu quero ser solitário? Eu achei um pouco problemático, não é uma palavra, né? Mas preocupante. Tipo, a vida comunitária pra mim, e pra mim a escrita é tão importante, é basicamente o que eu defino como arte. Eu acho que a arte é você entender como que você se mistura aos outros, os outros se misturam a você. Você pode ter uma essência, você pode ter alguma coisa que é muito sua e que você precisa entender também, precisa tentar definir ali, mesmo que você não chegue exatamente a uma resposta, mas, nossa, eu achei muito estranho o jeito que ele vai ter uma obsessão com a solidão, num nível que eu falei, gente, isso aqui tá meio estranho. E aí chega num ponto em que eu lembrei de um vídeo que eu vi no TikTok, nem sei de onde que saiu, mas é basicamente a história do unicórnio, que é um unicórnio que ele tá ali reclamando, sentindo muito pesar por ele ser o último unicórnio do mundo. Ai meu Deus, eu sou o último unicórnio, é muito difícil ser o último unicórnio. E no que aparece logo em seguida outro unicórnio que vai falar, não, você não tá sozinho, eu também sou um unicórnio, eu também tô aqui com você. O outro chifra, o que estava reclamando vai chifrar o outro, vai matar o outro unicórnio e voltar a falar, nossa, é muito difícil ser o último unicórnio. Ou seja, às vezes a gente reclama de coisas que não são verdade, não fazem sentido dentro da nossa realidade. A gente vai te dar tudo que vai justificar a gente mudar a nossa opinião só pra gente insistir no nosso sofrimento. E eu senti que o Ryuk tinha um pouco disso. Eu senti muito essa energia da pessoa que quer falar sobre a solidão, como a gente tem que ir atrás do que é difícil e se esforçar pra ficar no difícil. E aí foi me incomodando, foi me dando vários incômodos. Eu escrevi aqui, uma parte do roteiro é diversos incômodos, em que eu falo sobre essa grandiosidade constante, a ser cansativo, é o infinito, é o você se tornar cada vez melhor, é o sempre, é o se aperfeiçoar. Gente, que preguiça. Eu não quero me aperfeiçoar, eu não quero ficar perfeito, eu quero viver. O perfeito é o morto, né? É quem tá morto que é perfeito. Tem essa ideia na psicanálise, eu acho que faz muito sentido. Não existe perfeição, então o que você tá buscando? Por que você tá alimentando essa ilusão? Por que você não tá vivendo sua vida todo dia? O que você precisa para realmente entender que não é sobre otimizar as coisas. A gente tem que fazer o que a gente quer, entendendo que não vai dar certo. Às vezes, olha esse vídeo. Também tem essa devoção à solidão e à paciência. Não me desce. Quando eu descubro, eu fiquei meio preocupado. Eu fiquei, nossa, eu acho que cada vez mais minhas leituras não vão seguir exatamente o que eu achava que iam seguir, né? Eu vou pegando uns livros que eu acho que eu vou adorar e eu detesto. Eu fico tipo... E agora, mas assim, detestar eu não detestei esse, mas eu fiquei, gente, eu preciso ler gente falando mal disso aqui, ver se eu tô ficando doido demais, eu tô tendo uma interpretação tão absurda que tá saindo da realidade. Eu achei uma querida no Goodreads descascando esse livro num nível que aí eu até achei que eu tava sendo muito, tava até sendo bonzinho demais. Ela xingava o Ryuk como se ele fosse tipo a pior pessoa do mundo. Ela falava como se ele fosse um mimizento, assim. Ai, mimizento é uma palavra tão feia, mas falando como se ele estivesse reclamando à toa da vida. Durante várias cartas ele fala, estou muito doente, viajei para o litoral para me recuperar. Isso, assim, ele passa por umas 8 cidades da Europa durante umas 10 cartas, né? Então fica essa coisa dele reclamar muito da vida, mas ele está em constante viagem e não sei que casa de quem é que ele fica. Existe uma questão financeira aqui que é meio estranha, meio burguesa, mas mais do que isso, o Ryuk, ele vai... Eu vou descobrir a partir do comentário dessa querida que ele vai abandonar a mulher e a filha. E aí eu fiquei tipo... a sua solidão tá parecendo um pouco justificada para você fazer o que você quer. E você justificar a sua arte a partir
dessa escolha que você quer tomar, né? E aí me lembrou muito o filme Paris, Texas, que é um filme que eu sei que é um clássico do cinema, que ele tem uma estética maravilhosa, mas pra mim a história daquele filme, gente, é meio que um homem falando: ai não, eu não consigo, eu amo muito vocês, mas eu não consigo conviver com vocês. Mas eu nunca fico convencido de que ele realmente ama as pessoas que ele diz que ele ama. Eu acho que é um filme que me deu esse mesmo sentimento de tipo, nossa, você valoriza a solidão a ponto de abandonar a sua família? É sobre isso? Tipo, é essa a ideia da solidão que você tá falando? Fica muito. É horrível. Eu sei que a gente não deveria pegar a vida pessoal dos autores, mas como esse livro é um livro de cartas em que ele fala tanto sobre viver a vida, nossa, eu achei bem cansativozinho. Existe. Ainda mais que no livro ele fala do casamento como uma convenção que é esnobada pelas pessoas que não sabem amar do jeito certo, que não sabem amar corretamente. E eu fico, nossa, eu tenho que casar desse jeito, do jeito que você casou e fez o que fez? Senão eu não tô amando corretamente. Eu fui começando a ficar irritado com esse homem. Achei prepotente em vários momentos do livro. Tem uma hora que ele fala, tipo, nós outros, ele se denomina como os outros, como os especiais, assim. Nós outros, aliás, não somos prisioneiros. E eu, nossa, ele descobriu o cálice de fogo, não, como é que fala? A pedra filosofal. Ele descobriu como é que a gente tem que viver a vida e ele não é um prisioneiro. Ele não é um prisioneiro. Uau! Gente, achei tão convencido. Eu achei uma loucura, tipo, gente, você se colocar numa categoria como se você fosse imune à humanidade, assim, ao errar. A memória do meu celular ficou cheia enquanto eu gravava, gente, mas voltando. Também tem uma nostalgia burra nesse livro, na minha opinião. Ele fala, abre aspas, tudo que pode pensar a respeito de sua infância é bom. E aí eu fiquei, Rio, o que você não sabe da minha infância? Você não sabe nem da infância do Franz. Do Frank ou Franz? Franz, né? Franz, você não sabe da infância dos outros. A sua também não foi toda boa. Existe essa divinização da infância, como se, sei lá, você não sabe. Crianças também são cruéis, crianças também são humanas. É óbvio que é um período que existe um cuidado ali, existe uma preocupação. É um período muito importante da formação de uma personalidade e de uma estruturação, de uma base ali. Mas falar que tudo é bom, seja sincero, Rio, que, pelo amor de Deus, é uma visão muito datada. Eu sei que eu posso estar tendo uma leitura muito anacrônica, mas eu acho que, assim, se é para um livro ser até hoje uma referência para todos os escritores, gente, eu acho que eu tenho um conceito de arte muito distinto do Rilke. Para mim, a arte é feita comunitariamente, a arte real, nem só a literatura, mas feita dentro de uma comunidade sobre uma experiência subjetiva. O que o Rilke vai acreditar é praticamente o contrário, de ser feito individualmente sobre a experiência de todo mundo. E eu fico, gente, isso pra mim não bate, não é o que eu enxergo do mundo, não é o que a vida me ensinou. Eu sinto que a gente precisa uns dos outros, e o Rilke vai ficar insistindo muito que a gente deveria escolher o caminho mais difícil. Ele fica se martirizando, ele fica tipo, não, você só vai aprender com o difícil, você só vai aprender sofrendo. Eu fico tipo, não, eu me recuso a aprender só sofrendo. Eu aprendo sofrendo, mas eu aprendo sendo feliz também, sabe? Nossa, eu fico ficando muito puto. Tem uma divinização da natureza como um todo também, que eu sei que é mais difícil, eu sei que é mais comum, eu sei que a natureza é belíssima, parece uma coisa perfeita, e que nós podemos olhar para ela e aprender muito, eu acredito nisso, mas também falar como se a natureza fosse só isso, como se ela fosse essa coisa divina do éter. Não, como é que é? Éden, do Éden. Ai, desculpa, gente, as referências católicas, cristãs, eu não sei direito. Mas me pareceu muito pura e ingênua a visão de mundo dele a partir da segunda carta. Eu senti que era algo socrático, essa coisa do ideal, da verdade, do universal. Isso pra mim não existe. Isso pra mim não faz sentido. Eu sou mais nietzschiano, eu sou mais Viviane Mosé. Não existe a verdade, não vamos atrás da verdade geral, ela não existe. Não vamos atrás desse fantasma. E existe uma castidade religiosa aqui que eu acho, assim,
não faz sentido. Ele vai falar assim: ai, por amar apenas como macho e não como homem, nele a sensação sexual é algo de estreito, aparentemente selvagem, cheio de ódio, temporário, efêmero, que lhe diminui a arte, tornando-a equívoca e duvidosa. Vocês entendem o que eu tô falando? Ele tá falando como se, tipo, o sexo você fala, tipo, alguém que você conhece uma noite vai transar com aquela pessoa uma noite, ou aquela coisa que não tem um amor angelical envolvido, aquilo não vale a pena. Gente, esse ódio também, essas coisas tronchas, essas coisas tortas, pra mim também são arte. Eu não gosto dessa visão europeia, quase aquela coisa classicista, assim, aquela coisa, nossa, os grandes heróis. Não é a minha literatura. Fui ficando impaciente e mal-humorado, e aí o Rio que vira e fala: não seja impaciente e mal-humorado. Me deixa sentir, Rio, que pelo amor de Deus, acho muito complicado. Assim, a primeira carta é belíssima, mas depois parece que ele fica mandando, não mandando, né? Porque esse livro não era pra mim também. Isso é uma grande questão. Não eram cartas pra mim, mas o conteúdo delas, o que ele defende, porque falam como se fosse um livro pra você se inspirar. A primeira carta me inspirou demais, de verdade. Muito obrigado, Rio, que um beijo pra onde quer que você esteja, tá super convidado pro canal. Mas assim, gente, depois da primeira carta, eu não sei quem que escreveu a primeira carta. Parece que não é a mesma pessoa. Eu sei que existem algumas reflexões interessantes e um comentário que eu escrevi vai sintetizar bem a minha experiência de leitura, porque eu falo assim: muito legal a reflexão dele sobre o medo do desconhecido, o quanto nos limitamos ao evitar o novo. Mas aí ele é bem prepotente, ao falar das outras pessoas, como se elas não fossem complexas, como se a preguiça ou a incapacidade delas em elaborar seus próprios sentimentos significasse que elas sentem menos ou de forma pior. Isso, talvez, a solidão dele, que ele tanto preza, fez dele ignorante do resto do mundo. Parece que ele esqueceu um pouco o que é a convivência. A bateria tá acabando, abre parênteses, e o que me dá mais raiva nesse tipo de gente é justamente eles dependerem de uma infinidade de pessoas e se dizerem capazes de sustentar a solidão. Eu entendo que o solitário ele pode estar rodeado de gente, que é uma questão mais profunda da existência, essa solidão de você sentir que você só tem você mesmo no mundo. Mas o jeito que o Ryuki coloca isso no centro, despreza o resto, não consegui engolir, não consegui me afeiçoar a isso. E é assim que eu vou concluir que eu esperava mais. Eu esperava bem mais desse livro. A primeira carta fica comigo. É isso que eu vou levar dele. Mas me conte sua experiência de leitura aqui também nos comentários. Me conta o que você achou. Eu acho que eu fui acumulando várias coisas que eu queria comentar. E eu sei que eu peguei muitas citações dessa vez, mas é porque é um livro que eu tinha ouvido falar muito pouco mal dele. Mas depois eu também achei mais gente que tivesse a mesma ideia que eu tinha. Então achei que deu até uma equilibrada, mas não anulo tudo o que aconteceu aqui, só que porque não tem como anular, né? Não é sobre anular. Essa é a minha conclusão. Enfim, comentem aqui no vídeo, por favor. Pode xingar, pode elogiar. Curta o vídeo, se inscreva no canal, caso queira saber mais das minhas opiniões. Me seguir no Instagram e no TikTok, @giratrinco. Que mais? Meu clube do livro também, se você quiser participar, lá no Instagram tem mais informações sobre o próximo. Se você quiser se tornar membro do canal, se torne membro também. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, blogs exclusivos do Japão, vai ter, e da Coreia, né? Vai ter coisa muito legal, ou já teve, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, então tá uma bagunça. Mas enfim, gente, me segue aí, se você quiser, faça o seu caminho, como o Ryuki disse na primeira carta. Um abraço e um beijo e até o próximo vídeo.